Aê, fala meus anabolizados! Começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro e hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar dos benefícios e dos riscos dos esteroides anabolizantes. Para isso, a gente trouxe uma pessoa que é excelente, ele adora usar ADE, ele é o rei da aplicação do ADE, principalmente no bíceps, Vinícius Paris. Então, antes do Vini se apresentar, eu gostaria já de pedir para vocês, caso tu não for inscrito, se inscrever no canal, porque isso vai nos ajudar bastante e também vai te deixar informado sempre que sair um episódio novo do podcast, tu vai receber a notificação. Então, Vini, conta aí um pouco para nós, se apresenta. Quem é você, cara? Atualizar, porque é um tema ainda muito novo, que sempre sai artigos novos, né? Então a gente precisa sempre estar nos atualizando. Basicamente, essa é um pouquinho da minha história, né? Me formei há mais ou menos 3 meses, então sou bem recém-formado. A pandemia contribuiu um pouquinho aí para atrasar essa Uhum. formatura, mas vamos que vamos trocar uma ideia sobre esse tema aí. Espero poder contribuir com vocês. Show. Tô com 23. Cara, a rotina é bem louca, cara, porque sim, sim, então assim, conciliar as coisas se torna um pouco difícil, né? Porque o mestrado é uma carga bem acentuada de trabalho, então a gente sabe hoje também que o consultório, né? Na verdade, a consulta é o mais fácil, né? O pós-consulta ele também te demanda muito tempo, então acaba que para você organizar tudo isso, além dos trabalhos, além dos estudos, né, que a gente precisa sempre estar nos atualizando, então a rotina fica assim. Basicamente, hoje o mestrado está no EAD, né, no à distância, no remoto, então ainda consigo ter uma flexibilidade um pouco maior nesse sentido. Só que provavelmente vai acabar que agora nos próximos meses, esse mestrado vai se voltar para o presencial. Então talvez eu vou ter que abrir mão um pouquinho aí dos atendimentos, né, para continuar na pesquisa ali. Mas assim, basicamente a rotina ela é meio termo entre mestrado e atendimento atualmente. Ô, Vini, e tua ideia é. Tu curte. Tu está fazendo mestrado, né? Tu tem a ideia de seguir uma carreira assim mais de professor? Ou é mais para agregar mesmo conhecimento? Cara, a minha ideia assim, é sim entrar numa carreira de professor, mas numa universidade particular. Porque hoje nas Uhum. universidades federais, elas pedem dedicação exclusiva. Então, teoricamente, eu não poderia estar atendendo, eu não poderia estar fazendo nenhuma outra atividade remunerada se eu me tornar professor concursado numa universidade pública. Entendi. Então, para que eu consiga fazer as duas coisas, porque assim, embora eu goste muito de dar aula, a Uhum. parte da consulta e você trazer o benefício direto para uma pessoa, um atleta, ela é muito gostosa também. Então, isso aí eu não vou abrir mão. Então, a Com início, certeza. não penso em, assim, ir a uma universidade pública, mas, porra, a parte da universidade particular me toca um pouquinho para conseguir conciliar aí, né, que daria para conciliar as duas coisas. Vamos ver, quem sabe aí no futuro, né? Uhum. Perfeito, e tu vai seguir sempre nesse ritmo aí, estudando esteroide. Cara, então, a parte, assim, do esteroide é um nicho dentro da nutrição esportiva, né? Então, assim, acaba que eu estudo um pouquinho, mas a parte que é o meu eixo temático central é a nutrição esportiva, né? Então, Uhum. o esteroide, ele cabe dentro da nutrição esportiva, mas não é, assim, a minha linha principal de estudo, entendeu? E Sim. hoje,
Cara, eu gostaria, se eu fosse escolher, assim, claro, né? A gente não sabe do futuro e das coisas como que acontecem, né? Mas se eu fosse escolher, eu queria ficar ou né, se eu fosse dar aula, né? Ou nas matérias básicas, né? Ali, fisiologia, uma bioquímica, toda a base, ou uma nutrição esportiva, ou uma nutrição aplicada ali realmente ao exercício. Tipo, mais pra pós-graduação, faculdade mesmo. Então, aí, assim, a minha ideia no futuro é poder proporcionar aula, né? Então, independente se for numa faculdade ou numa pós-graduação, eu acho que eu vou ser bem feliz em qualquer uma das duas. Então, vou escolher agora não, porque vai que o meu caminho acontece a outra coisa. Muda um pouco aí. Não, E com fechou. relação à nutrição esportiva, você já tem atuado nessa parte que você gosta mais? Já tá com algum atleta de alguma modalidade? Como é que tá? Cara, assim, da parte da nutrição esportiva, atualmente, né, na prática, eu já estou com alguns atletas, então, recentemente, em setembro, eu tinha um mês e meio mais ou menos de formado, né, eu consegui, estava com um atleta no Campeonato Brasileiro de LPO, então foi Bacana. uma experiência muito legal, assim, porque ele precisava bater o peso, estava, assim, por eventuais problemas durante a preparação, né, teve o contraído Covid, teve as academias fechado e, pô, LPO você não consegue treinar em casa, bicho, é impossível, entendeu? Ah, é difícil. Imagina, 150 quilos, vai levantar o que? Um guarda-roupa? Tipo Aí, isso. nem um guarda-roupa dá isso, né? Mas Não dá, não enfim. tem como. Mas enfim. Aí ele ficou sem treinar, cara, e nesse meio tempo ele perdeu muito peso, né? Então a categoria dele é 81, ele costuma entrar numa preparação com uns 84, né, para bater o peso ali com tranquilidade. Uhum. E aí ele tava com 76, tava com 5 quilos a menos. Então hoje a gente sabe, cara, que força é massa versus Caramba. aceleração. Se Uhum. ele está com peso abaixo da categoria, teoricamente ele vai ter menos força. Né? Tirando todas as nuances ali de uma síndrome pós-Covid que ele também apresentava. Né? Então, muita fadiga no exercício, né? Um rendimento muito baixo. Então, assim, cara, foi um desafio enorme e a gente conseguiu fazer com que ele, em 7 semanas de preparação, mais ou menos, que foi desde quando eu me formei, eu peguei logo no início, Uhum. a gente conseguiu chegar nos 83 em umas 2 semanas e meia, e aí depois foi só fazendo um processo de manutenção de peso, né, para chegar até os 81 ali, próxima competição, sem desgaste. E assim, o Caramba. rendimento foi muito satisfatório, né, ele não pegou pódio, porque assim, precisava ter treinado, né, ter pego firme. A gente sabe que hoje, atletas de peso, de rendimento de ponta, se você deixar de treinar um pouquinho, ele já sai muito prejudicado. Então, foi todos os Uhum. fatores aí que influenciaram bastante. Mas a gente está bem promissor aí para o ano que vem, né, para ver se a gente consegue, quem sabe, uma classificação melhor. E eu também estou com um atleta já agora, amador, né, no triatlon, né, com uma meta de Uhum. fazer um Iron daqui mais ou menos um ano. E também estou com um atleta que está competindo hoje, inclusive do CrossFit, está no. Caramba, esqueci o nome do. Vale alguma coisa, cara. Perto de Belo Horizonte, ali em Minas, numa competição de CrossFit. E ele vai competir também no Bop Games em BH, agora no iniciozinho de dezembro. Então, assim, já tô com alguns atletas, né? Poucos ainda, mas. Ah, e tem o dos fisiculturistas também. Tô com 2 fisiculturistas que vão competir agora também, dia 12 de dezembro. Então, assim, bem legal, já tô conseguindo Legal, aplicar legal. bastante aí a prática, mas, enfim. Tá, e desde quando tu começou a estudar mais os esteroides anabolizantes? Foi na graduação mesmo? Tipo, por que que tu resolveu estudar a fundo, né, nesse tema? Então, a parte dos esteroides anabolizantes, cara, aconteceu muito inesperadamente, né? Então, a gente tinha um grupo de estudo dentro da UFV sobre nutrição esportiva, que inclusive participei um pouco dessa criação desse grupo de estudo, e aí a gente separava alguns nichos temáticos para a gente discutir durante o semestre. Né? Então, um desses nichos foi esteroides anabolizantes, SARMs desculpa, esteroides anabolizantes e SARMs, né? Então ficou para mim esse tema, então a gente fiz um seminário na época, e aí, cara, foi a partir dali que, claro, existia uma necessidade natural e uma vontade de entender um pouco mais, mas foi a partir daquele compromisso mesmo
que despertou essa necessidade de estudar e aprofundar. E depois dali acabou que eu não parei, porque, né, fui convidado a partir desse seminário a dar uma aula na disciplina de nutrição esportiva, né, da UFV mesmo, e aí eu tive que, né, vamos dizer, abrir ainda mais esse tema. Por quê? Porque o seminário foi de 20, 30 minutinhos, e a aula era de 1h40, né, então foi onde eu tive que realmente me debruçar nos livros, artigos e estruturar uma aula. E aí, depois dessa aula, acabou que entrou o meu TCC em cima desse tema ainda. Então, a gente foi a Uhum. campo pesquisar em Viçosa um pouco a prevalência de uso, né, dessa substância na população. E, cara, é bizarro, bicho. Vocês têm uma ideia aí, né, na população de uma cidade comum, quanto mais ou menos já fez o uso ou usa algum tipo de esteroide anabolizante? Usa ou já usou? Que treina, Putz, cara. em ambiente de Se academia. fosse assim, ó, se fosse dizer em Balneário Camboriú, eu te diria que uns 70%, velho. Agora, de outras cidades, eu não sei te responder. Claro, exato, tem essa variedade, assim, da amostra ser bem heterogênea de cidade para cidade. Aham. E os artigos, eles até trabalham um pouco sobre isso. Mas, cara, fica em torno de uns 25%, de 10 a 25%. Uhum. Pô, E é Mas. bizarro, é cara. Tipo assim, bastantinho, hein, cara? É uma galera. é muita gente, cara. E na pesquisa era basicamente se ele usava sim ou não, ou tinha algumas outras perguntas junto? Tipo, se Então, ele tinha noção daquilo que ele estava fazendo, ou se tinha acompanhamento médico ou não. sim, tinha tudo isso, né? Inclusive, era um questionário bem longo, assim, você perdia uns 5 minutinhos ali respondendo diversas perguntas. Aham. Todos os questionários foram aplicados por mim, então a gente tem esse viés, né, da pessoa falar que usou, então isso existiu, assim, acredito Uhum. que a prevalência ela era muito maior, né, mas ainda assim eu encontrei uma prevalência de aproximadamente 10%, né, então é uma prevalência grande, mas acredito que Uhum. poderia ser maior pensando, né, nesse viés ali da fala, né, da pessoa confiar para falar. Talvez o cara esconder esse tipo de coisa, ficar com receio de contar. Sim, exato. Normalmente as Aham. pessoas têm um tabu Que é um muito tabu grande, o tema, né? Uhum. de falar que usa abertamente. E Sim. aí acaba que às vezes uma pessoa fazendo pergunta sem conhecer, porque elas não me conheciam, né? Elas eram Aham. abordadas ali logo na entrada das academias. Então Entendi. acontecia, né, dessa pessoa, porra, já se imagina, você chegando na academia, vem uma pessoa, chega para você, e aí, rapaz, você teria como participar de uma pesquisa, é sigilosa e tudo mais, mas mesmo assim a pessoa ainda fica Com um pouco certeza. receosa, né? E aí eu acredito que tem esse viés aí, mas, cara, hoje os trabalhos, o principal trabalho, né, é um trabalho de 2014, que fez um levantamento no mundo todo, cara. E claro que tem esses problemas relacionados aos dados escolhidos para essa revisão. Foi uma revisão Uhum. sistemática com meta-análise, mas ainda assim com os dados, né, principais, né, dos artigos selecionados ainda muito aquém, né, de uma qualidade de dados muito boa. Mas achou uma prevalência no Brasil, desculpa, no Brasil não, no mundo, de 6,4% de homens. Então, assim, se a gente pensar que hoje a gente passou já dos 7 bilhões de pessoas, Aham. né, é uma prevalência muito importante, cara. Uma prevalência aí que a Uhum. gente hoje é muito comum, tanto você como treinador, como o João, como nutricionista, pegar no consultório indivíduos que ou já fizeram ou fazem uso dessa Com substância. Então, certeza. se manter atualizado, né, é Normal, muito é importante. diário, na verdade, né? Diário, quase todos os dias a gente pega alguém que faz uso, ou que já Com fez, certeza. ou que tá querendo fazer muitas vezes, né? Não fez, mas tá afim. Já chega no consultório com essa intenção de dizer, ó, quero olhar a dieta, porque eu vou no médico, não sei o quê, tô a fim de tomar algumas coisas. Tudo isso, né? Tu deve ter pegado também diariamente isso. Cara, é muito comum, assim, por quê? Porque não tem cara. Tipo assim, hoje a gente tem aquele tabu muito grande, que o indivíduo que faz uso de esteroide é um indivíduo grande. Mas nem sempre, né? Muitas vezes, muitas pessoas fazem muitas cagadas, que às vezes são pessoas muito comuns, aparecem Com muitas vezes que certeza. nem treinam, e estão ali Aham. fazendo uso de doses cavalares, às Tem vezes, vários na academia. de esteroides anabolizantes. Então, assim, é muito importante a gente trazer uma informação, principalmente para essas pessoas que às vezes acham que quanto mais melhor,
né, para que também conscientizem que não é só isso, né, que importa, tem outros pontos ali Aham. que são importantes também. Ô, Vini, e a gente já tá entrando, já entrou no assunto, né? Já tá falando muito dos esteroides anabolizantes, e eu queria que você explicasse pra gente, assim, um conceito, teu mesmo, para uma galera que talvez não esteja entendendo tanto o que é o esteroide anabolizante, né? Tá, vamos lá. Então isso é muito importante, porque hoje na mídia, hoje já não tanto, né, mas algum tempo atrás na mídia, né, era muito confundido indivíduos ali que aplicavam óleo mineral no próprio corpo com esteroides anabolizantes. Então você via aquelas pessoas Uhum. deformadas, né, eu acho que já cansei de ver numa emissora X, que não vou nem dar Ibope aqui, né, Sim, colocava um indivíduo ali todo oleoso, todo deformado, né, e chamando ele de um fisiculturista, né, isso, com pelo amor de certeza. Deus, pessoal, né? Que Não foi, tem. inclusive, a brincadeira que a gente fez ali no começo da entrada do podcast. Exatamente. Isso não é esteroide anabolizante e não tem nenhuma relação com, né? Então, isso aí é mais desinformação ainda, o buraco é bem mais embaixo e tem todos os outros problemas relacionados a isso que a gente não vai se atentar hoje, né, nesse podcast. Então, a gente vai Uhum, focar realmente nos esteroides anabolizantes, que são nada mais, nada menos do que substâncias sintéticas derivadas da testosterona, né? Então, a testosterona foi ali sintetizada pela primeira vez em 1930, então rendeu até um prêmio Nobel aos primeiros pesquisadores que a sintetizaram, e basicamente foi os esteroides anabolizantes, eles começaram a surgir, né, numa tentativa de minimizar os efeitos colaterais do uso da testosterona e aumentar os efeitos benéficos do uso dessas moléculas, né? Então, né, do uhum. uso da testosterona. Então, foi basicamente nisso, mas só para resumir para a galera que não sabe, então, esteroides anabolizantes nada mais nada menos é do que derivados sintéticos da testosterona. Entendi. E, ô Vini, você falou, tá, sintético, mas existia algum tipo de esteroide anabolizante que a gente conseguia de maneira natural, assim, tipo extrair, alguma coisa do tipo? Cara, tem alguns relatos, né, bem dos primórdios, isso daí, mas assim, muito. Nada científico, a gente não tem nada muito respaldado. Que algum tempo atrás, inclusive ali os atletas, né, da Grécia Antiga, Roma, enfim, eles praticavam o consumo de extrato de testículo de animal, né? Então, Uhum, uma tentativa de talvez eles tinham um benefício, mas assim, não era nada científico, porque na época não tinha ciência, né, assim, muito aflorada nesse sentido dos esteroides, né, das moléculas, né, ergogênicas. Porém, existe isso, assim, dentro da literatura como uma provável utilização por esse público, né? Mas ainda assim, sem muito contextualização. A gente não sabe, assim, de uhum, fato se houve esse consumo, entendeu? Mas entendi. é bem interessante se a gente pensar no sentido dos testículos, né? Que é, lo, são locais onde teriam, né, essa síntese da testosterona. Porém, assim, na prática, a início não há nenhum respaldo, né, Uhum. mais robusto que traria benefício à performance. E quais são os tipos de esteroide que existem? Porque existem vários, né? Tem o oral, tem o injetável, tem E, 17 alfa-quelado. Quais são e, toda essa gama assim de esteroides que existem? então, a gente pode separar em praticamente, assim, basicamente para ficar fácil para a galera, em dois grupos, né? Então, os orais e os injetáveis, né? Os orais, eles são os chamados 17 alfa-alquilados, que você, né, chamou aí. E esses orais, eles têm um metabolismo, e aí o grande problema entre um e outro, né, a diferença, na verdade, é que os orais eles vão passar pelo fígado, né? Então, eles vão ter um metabolismo de primeira passagem hepático. E o que significa isso na prática? Eles vão ser metabolizados logo que entram, né, logo que são consumidos pelo fígado, e por isso, né, eles têm uma hepatotoxicidade um pouco maior do que os injetáveis. Então, o que é isso? Uhum. Né? É que quando você vai fazer os seus exames e a gente faz aquela avaliação de TGO, TGP, GGT, que são enzimas do metabolismo hepático, podem ter mais alteração com os esteroides orais do que com os esteroides injetáveis. Da mesma forma que há a dislipidemia, né? Alteração de colesterol sanguíneo, né, no plasma. Então, com os esteroides orais, há também uma maior
tendência a desregular essas lipoproteínas plasmáticas. Então, assim, os orais normalmente são mais relacionados, né, a esse metabolismo hepático e os injetáveis não. E dentro dos esteroides, aí, independente se ele é oral ou injetável, tem os derivados de DHT e os derivados da testosterona, né? Então, aí a gente entra um pouquinho no metabolismo, né? Então, vou tentar ser muito breve, assim, muito simples, para não ficar muito difícil para a galera que está Sim, assistindo sim, aqui. com certeza. Então, basicamente, né, dentro dos nossos hormônios, a gente tem os dois hormônios muito androgênicos, né, que é a testosterona e o DHT. A testosterona ela pode ser convertida em DHT por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, certo? Então, Uhum, basicamente, existem os esteroides, que eles já entram como derivados da testosterona, que aí vão poder ser convertidos em DHT, e vão ter os esteroides derivados diretamente do DHT, que já não vai poder ser convertido a testosterona. E qual que é a premissa por trás disso? Quando entra uma molécula já, né, que é derivada da testosterona, essa testosterona também pode ser aromatizada para estradiol. Então, são ganhos que normalmente estão relacionados à retenção hídrica, né, a edemas, né, a pessoa ali fica até um pouco mais edemaciada, você vê um pouquinho a cara, traquininhas, né, a cara fica um pouco fofa. uhum. Então, são fatores que influenciam quando esse esteroide realmente já vem como derivado de testosterona, podendo ser convertido a estradiol. Já quando é um derivado de DHT, é o que a gente chama de um ganho, entre muitas aspas, seco, né? Por quê? Porque como não vai ter a conversão, né, DHT não tem como voltar a testosterona, logo não teria essa conversão a estradiol também. E por Uhum, não acontecer, não ter essa conversão a estradiol, né, isso favorece a um ganho, né, de menos retenção hídrica, porque basicamente o estradiol está mais relacionado ali a todo o metabolismo renal de reabsorção de sódio e água. Então, logo, você teria uma menor retenção, mas ainda que ela também aconteça. Por quê? Todo esteroide ele tem um papel ali glicocorticoide um pouquinho, né? Então ele acumula, ele retém um pouquinho de água e sódio, alguns mais do que outros. Então os derivados de testosterona bem mais do que os derivados de DHT. Por isso que são drogas assim às vezes que são mais utilizadas no período pré-contest, onde assim o indivíduo está querendo perder gordura, reduzir percentual, reduzir retenção e tudo mais, e outras mais em off, onde esse indivíduo já não está tão preocupado com retenção e percentual de gordura. Mas daí, no caso, cada um tem mais benefício. Por exemplo, a que acaba podendo gerar mais retenção e tal, ela normalmente pode ter ganhos maiores musculares do que comparada à outra? Então, você tem um Porque, maior senão, porque eu volume. não uso só a que não gera tanta retenção, entendeu? Sim, aí dentro dessas moléculas vão ter várias, assim, que a gente separa, né, no potencial androgênico e no potencial anabólico. Então, o Uhum, potencial anabólico é tudo que pensa nos benefícios, né, que você usa para quê? Para ganhar massa, perder gordura, aumentar, né, deposição óssea de cálcio, enfim, todos os, uhum, entre aspas, benefícios. Os androgênicos, né, os efeitos androgênicos já são mais relacionados aos malefícios. Então, crescimento de pelo, é, a gente tem aqui a questão do características secundárias masculinas em mulheres, né, que é a virilização, uhum. né? Tem a queda de cabelo, tem a acne. Então, são efeitos androgênicos que já não são tão bem vistos. Então, numa substância sintética, ela é basicamente focada em aumentar os anabólicos e reduzir os efeitos androgênicos, que são ali os mais relacionados, né, com as características colaterais dessa substância. Então, numa tentativa de manipular essas substâncias, você vai ter drogas mais anabólicas e menos androgênicas, você vai ter drogas meio a meio, você vai ter drogas ali que vão variar. Então, basicamente, a escolha dessas substâncias vai depender de muitos fatores, e cada uma delas, assim, vão ter benefícios e outros malefícios dentro de um sistema fisiológico. E além disso, né, se você pensar no indivíduo, pensa num planejamento de treino, né? E aí você tem 20 pacientes ali dentro de uma sala de musculação que você está dando personal ali toda semana. Você pode fazer 20 treinos, para esses 20 pacientes, um treino igual. Vão ser 20 resultados diferentes, entendeu? Com Então, certeza. assim,
mesmo que a gente tenha a substância um pouco assim, essa vai ser um ganho mais seco, essa vai ser um ganho, né, com um pouquinho mais de retenção e tudo mais, ainda assim vai depender muito do metabolismo, da genética desse indivíduo e de outros Entendi. fatores, tá? Uhum. Mas o que você me perguntou é muito relevante. Por quê? Por que que senão, se a gente, né, tá querendo sempre crescer, não usa mais, né, a que vai crescer seco, né? Que você já diminui um pouco esse Sim. problema, né, Uhum. de um pré-contest, né? Mas basicamente porque são drogas limitadas, né? Então você não vai tomando e sempre vai crescendo. Então, normalmente há uma combinação, né, de substâncias focadas em realmente você alcançar o seu maior potencial, né? E para depois, às vezes, você reduzir, sabe? Assim, você ganhar Uhum. uma quantidade X de massa magra para depois entrar num período pré-contest ou, sei lá, num período ali de para reduzir percentual de gordura e aí você já foca nisso. Agora, além disso, né, qual que é o grande X da questão? Que existe, né, um trabalho bem legal na literatura que ele demonstra assim, por que que algumas pessoas, e você como treinador acho que deve ver isso muito claramente dentro do ambiente de academia, algumas pessoas respondem ao treino e outras pessoas não respondem ao treino. Qual que é a justificativa por trás disso? Você tem uma ideia? É, questão fisiológica, cada um é Potencial, diferente. potencial genético, algo assim. Total. Cara, assim, é basicamente isso. Mas quando você vai avaliar qual que é a diferença nessas pessoas, não tá na concentração de hormônio, né? Então, assim, pô, não Sim. seria o hormônio o fator chave de uma pessoa responder ao treinamento mais do que a outra. Então, qual que Sim, com seria? certeza. É o receptor androgênico, né? Então, Uhum. aonde esse hormônio vai se ligar, algumas pessoas vão ter mais do que outras, e quem tem mais, logo tem mais resposta ao treinamento. Então, não adianta, às vezes, você pegar uma substância, toma X, Y e Z. Se você não tiver aquele potencial genético, a resposta ou os receptores para aquela substância é suficiente para aquilo que você está usando. Então, por isso que normalmente hoje eles falam muito o quê, né? Talvez isso é uma coisa até muito legal para a gente falar para a galera que está assistindo a gente. Primeiro, treine, chega no seu potencial máximo, né? Alcance os resultados ali o máximo que você conseguir, sem uso de substância nenhum. E depois, caso você queira, né? E aí com o respaldo de um médico, né? De preferência, você faça uso dessas substâncias. Por quê? Porque o músculo, né? Tem essa quantidade de receptor androgênico. E quanto mais músculo, teoricamente, mais receptor você vai ter. Né? Então, se você treinar e ter uma maturidade muscular bacana, já ter construído uma quantidade de músculo suficiente, logo você vai ter mais receptor androgênico quando entrar uma substância, aquele momento que dá uma virada de chave que você pisca o olho e você ganha 2 quilos, entendeu? Tipo assim, a cada Uhum. piscada é 500 gramas. Uhum. Entendi. Basicamente isso. Então, assim, por quê? Porque é o receptor androgênico que é o chave, que é a chave da questão. E aí a gente vê muitas Uhum. pessoas, cara, assim, isso é muito comum, que nem treinam direito, ou que já começam a treinar e já começam a buscar, né, nessas substâncias Com uma certeza. mais rápido numa determinada situação. É, Acho que é igual você e comentou antes, tá tanto em alta que a galera já chega na academia muitas vezes pensando nesse tipo de coisa, né? e daí a pessoa pensa muitas vezes que a única coisa que dá resultado, porque, claro, ela vê a pessoa grandona, a mulher forte e tal, e pensa que porque ela tomou, então ela só tá daquele jeito porque ela tomou. E daí, Com daí certeza. muitas vezes acaba que essa pessoa que viu isso começa a tomar esteroide anabolizante e não muda quase nada, né? Ela fica exatamente igual, continua frango. Aham. Cara, assim, isso é muito bacana de ressaltar, porque hoje eu vejo, hoje, graças a Deus, o fisiculturismo ele já está bem mais, né, demonstrado ali na mídia, né? Hoje o YouTube, na parte do fisiculturismo, inclusive as empresas de suplementação, elas têm muito papel nisso, né? Porque patrocinaram muitos atletas, focaram ali na parte do YouTube, então é muito comum hoje, cara, e aí eu ressalto aqui, chamo a atenção pro Renato Cariani. Hoje você, cara, você pega uma pessoa na rua que não tem nada a ver com fisiculturismo, ele conhece o Renato Cariani, sabe? Porque é um Uhum. cara hoje que já está muito conhecido nesse âmbito, assim, não somente do fisiculturismo,
mas, né, na qualidade da informação, de passar conteúdo e tudo mais. Então hoje já tem mais conteúdos de muito fácil acesso no YouTube. Só que esse conteúdo de muito fácil acesso no YouTube também assim, chama a atenção das pessoas, assim, porra, se o cara tá desse tamanho, é muito fácil chegar nesse tamanho também, né? Então, você pega num canal, tipo, vamos pensar assim, de um canal de uma marca de suplemento X, né? Não vão falar da qual marca, não. Você pega assim, cara, é só nego gigantesco, indivíduos ali Aham. astronômicos, né? Então, o que acontece na prática? O pessoal olha aquilo ali e fala assim, pô, se tá todo mundo daquele jeito, é muito fácil chegar assim, eu preciso só fazer dieta, eu preciso treinar e tudo mais. E quando a pessoa começa a fazer isso, ela vê que o buraco é muito mais embaixo, entendeu? E aí, numa tentativa de ficar próximo, né, ou chegar, né, naquele nível, começa-se o uso dessas substâncias de uma maneira assim muito intuitiva e sem conhecimento nenhum, né, que hoje é um dos principais problemas, né, quando você pega, né, o uso dessa substância, que é o método de adquirir Uhum. esse fármaco, né? Então hoje tanto na questão de rede social está muito fácil de conseguir, são substâncias às vezes manipuladas ali em farmácias, muito entre aspas, undergrounds, onde não há condições mínimas de higiene, de higiênico-sanitário. Então, às vezes, indivíduos fazem uma aplicação de uma substância que foi manipulada, né, num beco de esquina, né, num sótão de casa, e aí às vezes há uma contaminação bacteriológica nessas substâncias Uhum. que geram problemas também. Então, assim, são muitos os X, as vírgulas, né, dentro dessa história. Então é importante a gente sempre ressaltar isso daqui aqui. Uhum. E geralmente esse cara que ele começa a usar ali, ele não tá vendo tanto resultado, ele acha que é necessariamente por causa da dose, e ele começa a aumentar as doses e continua não treinando bem como deveria, não se alimentando e dormindo bem como deveria, e vê que o resultado às vezes melhora quase nada, um pouquinho, mas o cara tá lá estragando a saúde dele, tomando muitas doses, doses altas e não tem resultado igual também. Só fica Sim, a gente tem. mais retido, né? A pessoa vai tomando esse tipo de Só fica droga. mais exato. Isso aí é muito, muito comum, cara, da pessoa começar a usar uma substância como muleta, né? E eu acho que a maior parte das pessoas, elas fazem dessa forma. Então, assim, já que eu tô usando, é aquele já que, né? Já que eu tô usando, Uhum. não preciso fazer dieta, não preciso treinar. É E verdade, não é bem exato. assim, né? Então, os benefícios eles estão intimamente relacionados à sua capacidade de treinar e fazer dieta. E o que uma substância farmacológica desse sentido ela vai fazer? Vai fazer com que você consiga treinar mais. Então, se você conseguir treinar mais, logo você consegue mais resultado, né? Então, hoje a gente já sabe que o treinamento está muito relacionado à sua capacidade física de realizar trabalho, né, aos seus resultados. Então, se você usa uma substância que aumenta a sua capacidade física de realizar trabalho, ou seja, você consegue treinar mais, logo a tendência é que você evolua. Então, quando você pega um indivíduo, e aí é muito legal a gente observar isso no salão de academia, que é quando ele, né, que você olha para um salão, passa o olho e você fala assim, pô, tem vários aqui que eu sei que ele usa, mas por que não tem vários aqui que você fala assim, cara, que físico bom? São muito poucos, na verdade. Por quê? Porque o cara usa como muleta e não faz a dieta, não faz o treino como deveria fazer, né, não faz ali todo o processo de descanso, né, descansa a quantidade suficiente, tanto em qualidade e quantidade. Então, às vezes consome bebida alcoólica, vacila no final de semana, às vezes nem tem um nutricionista, faz da própria cabeça, né? E nem um Uhum, com treinador, certeza. claro. Então, acaba que isso vai gerando alguns problemas, né? E assim, é legal a gente ressaltar isso porque não é você usar uma substância que você vai ter os resultados. Você precisa fazer por onde, certo? E sem contar os malefícios que são acarretados também com essas substâncias, né, que são muito pouco difundidos e divulgados. Então a pessoa se apega muito, vou ficar gigante, meu percentual de gordura vai ficar filé e tal. Mas aí ela faz um projeto verão, né, aquele projeto igual Exato. hoje, né, 3 minutinhos ali pro verão e tal, correndo. Agora no começo de dezembro é comum a gente ver isso, né, a pessoa Uhum. desespera, assim, opa, instala Academia aquele cheia. muda aquele disjuntorzinho ali e fala assim, ih, rapaz, agora tenho só 30 dias para o verão, agora que eu preciso, Uhum. né, fazer alguma coisa. E não fez o ano todo, né? O ano todo ele tá na cachaçada,
torresmo, É e bem isso aí mesmo. assusta. Então, quando vira a chavinha, fala assim, opa, e aí começa essa busca incessante por algum método farmacológico milagroso para alcançar um resultado mínimo, né? Uhum. Vini, voltando um pouquinho ali da história ali dos anabolizantes, você disse lá que os cientistas descobriram, né, como sintetizar a droga, né, fazer o anabolizante. E esse uso primordial, primeiro ali, ele foi para ajudar a tratar algum tipo de doença, ou ele foi para já, tipo, direto para melhorar desempenho, não sei, atleta, já? Não sei se você sabe a história ali. Então, o que que aconteceu, cara? E aí essa história, ela é um pouco obscura também, né? Assim como o que eu disse um Uhum, pouquinho da questão da Grécia Antiga, né? Roma e etc. Nessa época do uso, da descoberta da molécula da testosterona e a síntese, né, em laboratório, ela era uma época ali de 1930 e 9 anos depois teve o estouro da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Segunda Guerra Mundial é uma época onde registros históricos eles não sobraram muita coisa, né? E o que sobrou ainda é discutível se é realmente verdade ou não, tá? uhum, Então, o que se sabe até então, né, provavelmente se sabe, é que hoje, inclusive, a gente tem um filme que conta um pouco, né, de uma forma cinematográfica, a busca por substâncias que desenvolveriam super soldados, né? Então, a gente tem um uhum, pouquinho do Capitão América nisso daí, né? Então, sim. na Segunda Guerra Mundial, houve uma busca incessante por substâncias aonde, né, países, né, do eixo ou dos aliados, eles trariam benefício aos seus soldados, né? E a bem obscuro ainda é uma provável utilização, né, dessa substância, da testosterona, em soldados. Isso por quê? Porque, como eu disse para vocês, né, como a testosterona ela aumenta todo o potencial anabólico do indivíduo, né, num processo de recuperação da guerra ali, de um tiro ou de um ferimento, isso também pode ser acelerado por uso dessa substância. Além do mais, existe um problema comportamental bem grande nesse sentido, né, do uso de esteroides anabolizantes, que a gente não ressaltou aqui ainda, mas que é muito legal a gente falar, que é o indivíduo ficar um pouco mais agressivo, né, mais impulsivo. Então, além, pensa, numa Segunda Guerra Mundial, você precisa de ter soldados, embora, né, a gente esteja falando de pessoas, né, você precisa ter soldados ali agressivos, soldados que não pensem tanto, que não têm essa capacidade ali de botar aí, tá, por que que eu vou fazer isso? Então, acaba que uma Uhum. substância como essa fazia com que esses soldados eles ficassem, né, dessa forma, ficassem E o mais mais agressivos resistente possível também, né? e mais O cara tem que impulsivos. aguentar muita coisa. E é um, Então, quanto mais resistente ele conseguir ser, quanto mais, digamos assim, ter a musculatura forte, quanto mais tempo ele conseguir ficar acordado, vários tipos de coisa, mais influencia para ser um bom soldado, com certeza, né? com certeza. Então, assim, Acho o que faz primeiro sentido esse tipo de história. Para mim, é pelo menos, faz. principalmente porque a gente tem uma descoberta 9 anos antes do início da Segunda Guerra, né? Aham. Então, assim, está muito próximo, eu acredito, assim, na minha opinião agora, né, sem uma literatura muito consolidada, que houve essa utilização, né, a gente já tem alguns documentos, né, falando isso, mas nada muito robusto, falando assim, de Uhum. fato teve, né, isso não tem. E aí, no doping para o esporte, o primeiro uso documentado foi ali em torno da década de 50, né, por alguns alemães e russos, né, então tinham alguns levantadores de peso, eu acho que era levantadores de peso russo e uns remadores alemães, ou ao contrário, em 1952 e Pô, se não 1954. fosse o russo, eu ia ficar decepcionado, cara, porque o famoso doping da Rússia, né? É bem, bem famoso. E aí a gente tem ali, por exemplo, a questão dos alemães, sendo o primeiro uso Uhum. no esporte. Também, assim, pô, a Alemanha era ali uma grande potência da Segunda Guerra Mundial. Por que que não houve? Ou, vamos pensar, porque não teria o uso nessa substância na Segunda Guerra Mundial? Então, acredito que é Com uma coisa certeza. muito íntima, né? Então, provavelmente teve também. E aí, depois de 1950, ali na década de 50, esse uso já foi se tornando bem mais prevalente no esporte, né?
até se tornar doping, né, um pouco mais para frente, e aí acontecer todos os casos peculiares aí que a gente já sabe, né, da questão de doping, inclusive Uhum. a Rússia aí sendo a encabeçadora ali, o pilar central de muitas cenas aí lamentosas. Sim. Ô, Vini, e se tratando ali de treino mesmo, o uso do esteroide, ele aumenta a recuperação muscular, certo? Mas risco de lesão, lesão muscular, tendão, alguma coisa, influencia? Cara, influencia um pouco, né? E aí a gente tem, assim, toda a questão de lesão, um pouco, um conjunto de hormônios orquestrando essa questão de lesão. Então, por exemplo, né, antes da gente falar de fato aos esteroides anabolizantes, androgênicos, desculpa, a gente tem que falar do estradiol, né? O estradiol hoje é um hormônio que a gente chama erroneamente de hormônio feminino, porque também há, né, nos homens. Então, todos nós temos estradiol, e o estradiol é muito importante para diversas funções, incluindo a nossa saúde cardiovascular. Então, a nossa saúde cardiovascular é muito relacionada a isso, né? Além do mais, também a saúde articular também, né? Então, se a gente tem uma saúde articular derivada do estradiol e muitos indivíduos que costumam usar esteroides anabolizantes, eles usam inibidores de aromatase, né, os SERMs, né, os moduladores seletivos de receptores de estrogênios, que vão impedir ou minimizar a ação do estradiol, a gente tem um maior risco de lesão por uso desses fármacos. Em contrapartida, né, aí a gente falando somente dos esteroides anabolizantes androgênicos, a gente tem a questão relacionada ao desenvolvimento muscular. Então, primeiro a gente tem que lembrar da questão de tendão e músculo, né? Então, o músculo ele vai ter mais receptores androgênicos e logo, por ser também mais capilarizado, né, ter mais vasos sanguíneos, ele vai responder mais ao treinamento, né, e à substância do que o tendão. Então ele acaba ganhando mais força, você fica mais forte no músculo, só que no seu tendão essa capacidade de resistir a grandes cargas ela é menor do que no músculo, né? Ou ela se Uhum. desenvolve mais lentamente, ela vai se desenvolver, mas de forma mais lenta. E aí você vê indivíduos, às vezes, quando fazem uso dessas substâncias, aí com um potencial genético muito bom, ganhando quilos muito facilmente de massa magra. E com isso vem a força, né? Então a força ali se torna desproporcional do músculo para o tendão. E pode haver um rompimento, principalmente na inserção, tende na região do tendão e o músculo, porque há um descolamento basicamente derivado do que? Do tendão não suportar, né, a capacidade de aguentar, né, essas grandes cargas. Então, sim, é muito relacionado e potencialmente assim piorado quando há o uso dessas substâncias inibitórias ali de aromatase ou o uso de SERMs ali muito descontrolado, assim, excessivamente, né, sem um controle adequado de uma razão ok de testosterona e estradiol. Perfeito. Sim, e assim, desculpa cortar, pode falar. Não, não, é isso aí a minha pergunta. É mais sobre. Eu queria saber se existe alguma maneira segura de usar os esteroides anabolizantes para evitar o máximo de efeito colateral. Existe uma maneira de evitar qualquer efeito colateral? Sempre vai ter? Tá, vamos lá. Primeiro ponto é importante a gente ressaltar aqui. Existe aplicabilidades terapêuticas do uso de substâncias, né, de esteroides anabolizantes. Então, hoje a gente já tem é, assim, respaldado pela Anvisa algumas moléculas, e principalmente os ésteres de testosterona ali de cadeia média, né, a pequena, que é o cipionato de testosterona, a gente tem o durateston também, tem o nebido. Então, são substâncias que vão ser utilizadas como fins terapêuticos de recuperação de eixo. No sentido de que uma pessoa hipogonádica, onde ela não tem uma produção adequada de testosterona, seja ela uma disfunção, né, testicular, ou seja ela uma disfunção hipofisária, a ASU pode
né, o endócrino, o nutrólogo, o médico do esporte, pode usar essas substâncias no sentido de restabelecer os níveis terapêuticos mínimos de testosterona, que é uma terapia de reposição hormonal. Então, nesse caso, riscos eles são muito minimizados. Por quê? Porque você vai estar dentro de uma faixa terapêutica, né, de uma faixa fisiológica. Agora, a partir do momento que a gente passa dessa faixa terapêutica para doses suprafisiológicas, aí a gente já tem alguns riscos relacionados a isso. Muitas pessoas se preocupam muito, cara, assim, o que que você perguntar para alguém, isso foi no meu TCC, eu lembro nitidamente, o que que você tem medo? Qual que é o seu principal receio no uso, ou por que você não usa, enfim. Normalmente as pessoas relatam os efeitos colaterais estéticos, né? Então, ginecomastia, queda de cabelo, acne, em mulheres, muitas das vezes, virilização, né? Que é assim, desenvolver características secundárias masculinas. Então, são muito relacionados ao físico, até mesmo porque é um público muito, né, íntimo, do ponto de vista, assim, relacionado ao físico, né? Então, que se cuida muito, que se importa muito. Porém, os principais efeitos colaterais não têm muita relação com o físico, né? Os principais efeitos e os mais preocupantes são os relacionados à saúde cardiovascular e à nossa saúde mental, né? Então, primeiro, no sentido de saúde cardiovascular, a gente tem uma hipertrofia concêntrica do coração. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da hipertrofia do coração de atleta, né? Que é uma hipertrofia excêntrica para fora, né? Então, essa hipertrofia, ela é benéfica até certo ponto. Quando esse indivíduo ele é muito treinado e esse coração ele hipertrofia tanto para fora, assim, do ponto de vista de treinado aeróbico, tá? Esse coração também perde capacidade de contração. Então, ele tem uma perda de função da mesma forma que um indivíduo quando esse indivíduo faz uso de esteroide anabolizante. Por quê? Imagina que o coração está assim, e dentro do coração a gente tem as cavidades, né? Os átrios e os ventrículos. E aí uma hipertrofia concêntrica é uma hipertrofia para dentro. Então esse coração acaba perdendo capacidade de ejeção de sangue, então perde capacidade de bombeamento. E por isso você tem um maior risco de infarto, você tem indivíduos ali que têm uma capacidade aeróbica muito baixa. Às vezes é muito comum um indivíduo muito grande você perceber que ele sobe uma escada e ele já, às vezes já está bem Ofegante. cansado, né? Então, assim, esse ponto do coração é legal a gente ressaltar. E aí, do outro ponto de vista também, relacionado a capilares, né, a artérias e veias, a gente tem um aumento na deposição de placas de aterosclerose, né? Então, placas ali que podem também estar relacionadas, né, a uma disfunção endotelial, pode culminar tanto no infarto quanto numa pressão cardíaca maior. São pontos que a gente se preocupa, né, na saúde desses indivíduos. E aí são os principais pontos que geram, de fato, um falecimento, né, que foi o caso, né, do Shaw Roden, que foi o caso de outros fisiculturistas aí também. Inclusive, teve um que chegou a infartar, só que não faleceu. Então, assim, é muito comum, Verdade. é muito comum isso acontecer. É uma das principais causas de morte. E também tem outra que aí a gente já que tá falando sobre isso, acho que é legal a gente ressaltar, mas aí não é muito esteroides anabolizantes androgênicos, é peptídeo, quando há uso de insulina, né? A gente usa a insulina, que é uma outra substância, né, muito prevalente nessa população, e aí usam uma dose um pouco acima, né, aí erra a dose, enfim, e aí gera uma, uma redução de glicose muito grande, né? Uma hipoglicemia severa que culmina, né, num coma e uma possível morte por conta, né, da Uhum. administração errada. Então, assim, cara, são substâncias que a gente precisa sempre esclarecer e pontuar que também tem os malefícios, né? Embora as pessoas se apeguem muito ali nos benefícios. Então, Vini, por exemplo, a maioria da galera faz um uso recreativo, né? Então a galera quer Uhum, usar ali para botar um shape legalzinho e tal. E muita gente ela quer usar para alcançar um determinado físico que ela idealiza. E digamos assim, a pessoa usou, alcançou um físico que ela idealizou ali, que ela achou bacana, ela não quer mais fazer o uso, ela quer só manter aquele shape ali, né? Como a gente diz. Existe já ouvi falar muito, e também já ouvi falar muito que não é bem assim, não funciona também. Existe uma TPC, uma terapia pós-ciclo ali para recuperar o eixo hormonal, porque bagunça o eixo hormonal, a pessoa consegue manter aqueles ganhos,
perde tudo, não perde? Ela é obrigada a manter para o resto da vida o anabolizante para conseguir manter aquele físico? Como que é? Certo, vamos lá, vamos explicar antes disso daí, só o que que é eixo para a galera aí que às vezes não conhece, né? Boa. Eixo basicamente é o que a gente chama de eixo hormonal, né? Então a gente dentro do nosso corpo, né, no sistema fisiológico, a gente tem vários reguladores, né, da produção de hormônio. Então a gente tem o nosso hipotálamo, hipófise e testículo, que é o eixo hormonal relacionados à testosterona e estradiol. Então, basicamente, né, então a gente tem ali, quando há uma administração exógena, né, uma administração farmacológica de uma substância anabolizante, você tem essa inibição desse eixo, ou seja, o seu corpo não vê necessidade de produzir mais. Por quê? Porque você já está, né, inserindo de forma exógena, de forma de fora. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele tem capacidade de preservar o máximo possível de energia, né? Ele não quer gastar energia à toa. Então, não tendo a necessidade, por quê? Porque você já tem quantidade suficiente desse hormônio, ele inibe esse eixo. Então, quando você para de fazer o uso dessa substância, né, de forma exógena, o seu eixo ele ainda está inibido, né? Então, você não tem produção do seu próprio corpo de testosterona. E essa produção ela demora a voltar em torno de, depende do que você usa, da quantidade, né, da dose, enfim, do tempo, mas fica em torno de 1 ano a 2 anos ali para ele se restabelecer sozinho completamente. Algumas pessoas isso se restabelece um pouquinho mais rápido, outras pessoas isso acaba nem se restabelecendo, então a gente não consegue, né, pontuar realmente, é X tempo, Y tempo. Tem uma variação. E aí, a TPC, ela entra basicamente no sentido de quê? De você restabelecer esse eixo o mais rápido possível, né? Então, existe Uhum. ali algumas substâncias que podem ser utilizadas, né, alguns medicamentos, né, para você restabelecer esse eixo o mais rápido possível. Hoje, o que mais se utiliza atualmente é um protocolo de semanas, né, onde nas primeiras semanas você acaba administrando um modulador seletivo de receptor de estrogênico, né, normalmente é o clomifeno, né, e aí com um pouquinho de uma dose de testosterona em gel, para mais ou menos mascarar Sim. um pouco essa queda rápida de hormônio que vai ter o crash hormonal por conta de você parar de fazer o uso dessa substância. O gel, ele é necessariamente para segurar um pouco ali os níveis de testosterona ou é mais num sentido psicológico de o cara não porque, né, quando diminui os níveis, principalmente homem, eu acho que um pouco mais ainda, ele fica mais para baixo, menos vontade de fazer as coisas, a libido Libido cai. até. E Uhum. isso, então o Isso. gel ele é mais para manter essa libido e manter a parte psicológica do que o eixo em si, ou também ajuda a voltar ao eixo e tal? O que que acontece? O gel em si, ele tem uma cinética de absorção muito próxima à cinética de liberação fisiológica, natural. Então, é usado nesse início, por quê? Porque ele acaba não tendo muita influência na questão do eixo, né? Então, ele é como se você começasse mantendo a quantidade, né, fisiológica e você vai reduzindo a quantidade de gel que vai usando conforme o seu eixo vai retornando. Então, é para Uhum, realmente a pessoa não sentir, né, esses sintomas da deficiência de androgênio, tá? E uhum. claro, vai influenciar na libido, vai influenciar no psicológico, vai influenciar no físico, O tudo isso. gel, o gel ele é utilizado como uma ferramenta para atingir doses suprafisiológicas ou é sempre nesse sentido mais para TPC ou TRT? Pode ser usado também, João, mas assim, normalmente, quando você vai usá-lo numa TPC, já é dentro de quantidades fisiológicas, que não, senão você vai continuar inibindo o eixo, tá? É mesmo só para Uhum. você manter uma concentração mínima para a pessoa não sentir o crash hormonal tão grande. E o cara consegue segurar bastante o resultado que ele adquiriu ou vai Então, perder a maioria? cara, isso daí vai depender muito, tá? De muitos Uhum, fatores. Eu conheço assim indivíduos na prática que eles conseguem manter os ganhos bem legais. Agora vão ter indivíduos que, cara, ele vai tudo embora. Parece que voltou até alguns passos para trás. Então, é uma coisa que a gente uhum. não consegue, né, vamos dizer assim, postular e colocar como Mensurar. uma coisa que vai acontecer sempre, né? Uhum. Então, É, a e TPC, ela como sempre é você importante. Desculpa, até só para completar a questão da aham. TPC,
ela sempre é muito importante, tá? E assim, se o clomifeno não resolver, tem algumas outras alternativas, como o HCG, enfim. Então, é sempre importante buscar um médico para que isso daí seja restabelecido o mais rápido possível e você acabe não perdendo tanto resultado ou não ficando tanto tempo naquele limbo, né, que é quando acontece Uhum. o hormonal. E os níveis normais voltam ao normal ou sempre abaixo? Se eu tinha uma texto de Era isso que eu queria perguntar. 600, fica 500, ou consegue voltar aos 600? Cara, isso daí ainda a gente, assim, existe, é o que eu disse, assim, dentro de um espectro de indivíduos que fazem uso dessa substância, vão ter indivíduos que vão retornar aos 600 e vão ter indivíduos que não vão retornar, que vão ficar ali nos 550, 500, enfim. Vai depender de muitos fatores. Normalmente, retorna. Depois de um tempo, mas retorna. Agora, vão ter pessoas que, assim, não vão retornar completamente. Entendi. E para mulher é diferente para o uso de das drogas ou é bem semelhante ao do homem? Então, para a mulher, cara, o principal problema relacionado a isso é basicamente porque mulher ela tem as características secundárias femininas, né? E essas substâncias elas desenvolvem características secundárias masculinas. Então, cara, é muito comum mulher que faz uso dessa substância, ela, entre muitas aspas, vai acontecer um negócio que a gente chama de virilização, né? Então, essa mulher fica, né, com hirsutismo, que é crescimento de pelos em padrão masculino, gera uma alteração do timbre de voz, então aquela vozinha do Pato Donald, não tem? Pato não fica meio rouco, assim. Aham. Então, e são coisas que são irreversíveis, né? Principalmente o tom de voz, não tem jeito, cara. Você vai, uma vez que o timbre mudou, você pode fazer um tratamento ali com fonoaudiólogo, que às vezes melhora um pouquinho, mas normalmente não tem um retorno, né? E Uhum. aí também tem outros fatores relacionados a isso, como por exemplo, por que que normalmente a gente vê uma mulher assim fisiculturista agora, né, que possui prótese de silicone? Porque o tecido mamário, ele é um tecido que possui gordura, né? Então, com um percentual de gordura mais baixo e com o uso dessas substâncias, a tendência é ter quase uma atrofia total de peito, do peito de uma mulher, né? Da glândula mamária de uma mulher. E aí você tem a necessidade de suprir aquilo ali com uma prótese de silicone. Então, é muito comum, às vezes, vocês verem, né, a gente vê Uhum. atleta. Na verdade, eu acho que praticamente todas as atletas possuem prótese, justamente É por conta verdade. dessa questão. E tem como fazer um uso seguro do esteroide que, por exemplo, dê menos efeitos colaterais, que consiga retornar o eixo de maneira um pouco mais tranquila no pós? Então, assim, cara, do ponto de vista de segurança, né, ainda a gente tem um pouco de receio de falar, mas assim, o que acontece é, principalmente em quesito de quê? Doses terapêuticas, né, para hipogonádicos. E se você quiser usar um ponto de vista de esporte, que você vai ter que usar, né, a doses suprafisiológicas para ter os resultados, é usar o mínimo possível, né, dentro de um ponto de vista ali da estética, e além disso, com um cuidado de uma equipe multiprofissional, né? Então, assim, de ter um médico, de ter um nutricionista, de ter um educador físico, né, junto com você para que você tenha, né, todos os resultados desejáveis e você minimize os colaterais. Então, assim, do ponto de vista da nutrição, né, a gente já tem hoje alternativas, né, de reduzir um pouco o risco cardiovascular desse indivíduo. O médico vai estar, né, cuidando, né, dessas questões também, né, relacionadas ali às nuances, né, do uso dessa substância, e o educador físico do treino, para que esse indivíduo, com uma periodização de treino bacana, ela tenha os resultados legais, positivos, e minimize o máximo possível o risco de lesão, né? Então, são Uhum. pontos aí que valem a pena a gente avaliar. E aí, claro, entra, né, tanto o fisioterapeuta e o psicólogo, né, para ajudar um pouquinho, né, no ponto de vista da saúde mental. Porque hoje a gente acabou pulando na parte dos colaterais, mas hoje a gente tem um aumento muito grande, né, do sentido de impulsividade, agressividade e ansiedade em indivíduos que fazem uso dessa substância. Precisamos sempre estar sendo cuidados ali de um olhar mais holístico, né, para a gente perceber Uhum. essas variações e cuidar para que elas não influenciem tanto, né, esses indivíduos no seu dia a dia, no treinamento, enfim.
Perfeito. Vini, acho que a gente deu o recado aí. 1 horinha de podcast, exatamente. Cara, parabéns, deu uma aula. Deu uma aula e, cara, se tu quer ser professor, tá no caminho certo. Tá indo bem aí. Ô, Pô, perfeito. eu queria agradecer o convite, cara. Foi uma honra aí, né, estar participando. Espero que o pessoal, né, que assista a gente consiga perceber que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Não que eu, na verdade, eu sempre falo assim, eu não sou contra, cara. Eu sou a favor da pessoa ter a conscientização do que pode causar e ela decidir. Falar assim, eu quero usar, ok, vamos usar, mas vamos usar com sabedoria. Vamos ter uma equipe, vamos fazer tudo Exato. direitinho e tudo mais. Mas eu acho, assim, o que eu sou contra é o cara que entra na academia e já busca aquilo ali como uma muleta, já busca aquilo ali como um atalho, porque a gente sabe, cara, que não existe atalho, né? Tudo que entra para facilitar tá entrando para de fato te jogar para trás do que para frente. Uhum. Então, de fato, assim, eu gostaria de agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar falando um pouco sobre esse tema que ainda é um tabu, né? E ainda há pouca informação nas redes. Contem comigo aí para quando precisarem. Tamo Não, junto fechou. demais e, pô, Imagina, nós que desejo muito Valeu. agradecemos, sucesso mano. para vocês. Pô, brigadão, Obrigado, brigadão. velho. Vini, valeu, até mais. Falou. Tamo junto, rapaziada. Falou. Valeu.